Glória a Deus. Bom dia, irmãos, irmãs, graça e paz. Que delícia estar aqui com os irmãos, viu? Eu quero dizer que eu aceito sim o convite, né? Vai ser um privilégio estar aqui com os irmãos. Eu acho que a condição é a Suelen estar aqui, porque com certeza vocês vão se apaixonar por ela. Suelen é uma mulher de Deus tão extraordinária e tão espontânea. Vocês vão gostar dela demais e vão rir demais com ela também. Teve um dia que a gente estava lá na igreja e aí tinha uma menina e essa moça tinha servido a gente, tinha ajudado ali, e a Sueli ficou em pé, toda séria, cheia de pastor famoso lá, e ela falou: gente, eu queria pedir licença para orar, o nome da irmã é Israele. Ela falou: queria pedir licença para orar, essa irmã serviu a gente e está aqui, então vamos fazer uma oração. Dela falou: vamos orar pela irmã Jerusalene. E ela fez uma oração tão bonita pela Jerusalene, né? Acabou a oração, eu falei: você acertou, errou o nome, mas acertou pelo menos na capital, né? Está por ali ainda. Ela é uma figura, vocês vão amar a Sueli, apaixonada por Jesus, vocês vão amar ela. Um dia também a Sueli, ela estava estudando, era Páscoa, ela estava estudando e chorando, veio falar comigo, chorando assim: Deus está falando comigo demais, eu vou ler esse texto, eu quero falar inclusive do que estava escrito em cima da cruz de Jesus, né? Estava escrito lá, Merry Christmas, né? Eu comecei a rir demais. Ela falou, ela tinha certeza que estava escrito Merry Christmas, e eu comecei a rir, ela ficou brava comigo. Falou: eu estou falando uma coisa para você, você fica rindo. Eu falei: velho, fosse pelo menos Feliz Páscoa então, né? Vocês vão gostar dela, gente. Eu falo assim: certeza que você não fumou uma maconha aí que eu não estou sabendo. Ela é aquela contemplativa, sabe? Ela quase me mata, porque eu gosto do relógio, eu gosto da coisa, e ela quase me mata. Fala: Sueli, tinha reunião 13h na igreja. Ela falou: estava no piano, Jesus entrou lá para mim. 16h ela está lá chorando no piano. Não está nem aí com nada. Vocês vão amar ela, vai ser um privilégio. O pastor me colocou numa situação, que ele faz a pergunta aqui no altar. Eu fui no Rio de Janeiro uma vez, o cara me buscou, levou 6 horas para eu chegar na igreja. Demorado, longe, lá no interior, uma cidade longe, rapaz. E a gente ficou lá numa situação bem difícil. Aí no final o pastor no altar falou isso aí, né? Ano que vem tá tudo certo. E deu o microfone para mim e falou: combinado, Cezinha? Eu falei: irmãos, eu não volto aqui mais não. Eu não volto mais não. É muito longe. E ainda colocaram um menino, acho que até o William estava comigo nesse dia, colocaram um menino para dirigir para nós. O menino era péssimo motorista, naquela serra ali em Teresópolis, sabe aquela... Eu falei assim: rapaz, você quer que eu volte aqui? Você pôs um motorista, ele era tão ruim motorista que ele andava em cima daquelas tartaruguinhas, sabe? Eu falei: você dirige em braille, irmão, eu não vou com você mais não, nunca mais eu volto aqui. Dirige em braille. Não, vou vir mais não. Brincadeira, irmãos, mas aqui nós vamos voltar. Vocês são maravilhosos. E assim, irmãos, eu até pedi para a pastora Nina, falei: tira uma foto para nós ali, por favor, porque eu já assim, fui muito impressionado, sabe, com algumas coisas, né, vendo grandes igrejas, mega igrejas, e no Brasil nós temos assim igrejas lindas, né, e no mundo também, tenho ido em muitos lugares. Hoje isso não me impressiona mais. O que me impressiona é ver o que eu vi aqui no altar. Um casal pastoral com seus filhos no altar, apresentando suas netinhas, e isso mexe comigo, porque para mim isso fala muito mais da igreja do que toda a sua estrutura. Isso para mim fala sobre a vida da igreja. Irmãos, e olha que maravilhoso. É claro que nós somos apenas líderes, né? Seus pastores são líderes, é um homem, uma mulher, com problemas, dificuldades, como qualquer um de nós. Mas há algo espiritual, há algo profético, há algo que é liberado de cima para baixo. Isso é bíblico. A gente não consegue negar isso. Nossos pastores, eles não são o caminho para Jesus. Não é aquilo que nos leva a Deus, mas tantas vezes eles são o caminho de Deus para entregar coisas a nós. É muito importante a gente entender isso. Então, quando vocês se colocam debaixo de uma cobertura,
debaixo de um telhado, como de uma família, como a do pastor Herbert e a pastora Rosane, vocês estão se colocando debaixo também de uma unção que eles carregam. E aí quando você vê um avô, uma avó aqui, né, babando desse jeito, com seus filhos, com seus netos, irmãos, isso é muito precioso, porque vocês também vão receber disso na sua vida, na sua família. Valorize isso. Vocês lembram do rei Jeoás? Rei Jeoás, ele estava sobre uma geração, sobre também um povo. No secreto, o rei Jeoás perdeu. Lembra? Joga as flechas, ele joga, ele erra. O profeta fala para ele, no secreto você falhou. No secreto, ninguém estava vendo aquilo lá. Só o rei e ele. Era secreto, mas ele falha no secreto. Quando nossos líderes perdem no secreto, nós perdemos em público. Entenda isso, isso é bíblico. Então ele falha no secreto, o profeta fala assim, pois é, você vai ganhar 1, 2, 3 guerras, mas na quarta você vai perder. Não só você e seu povo. Então eles foram para a batalha, venceram. Foram para a batalha, venceram. Mas lá na quarta batalha, o inimigo vem, violenta as mulheres, mata os filhos, matam os homens. E ninguém está entendendo por que aquilo. Porque eles estavam debaixo de uma cobertura que falhava no secreto. Vocês entendem? Então, se isso funciona para o mal, quando nossos líderes, quando nossa cobertura falha, isso também funciona para o bem. Nós entendemos que quando nós temos líderes de cobertura que estão valorizando a coisa certa, olhando para a família, olhando para a Bíblia, sendo fiéis, nós também recebemos dessa vitória sobre a nossa vida. Amém? E eu quero profetizar que da unção que está sobre seus pastores, que vocês vão receber de forma dobrada em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos? Amém. Que venha sobre vocês isso em nome de Jesus. Áurea, é Áurea, né? Áurea. Parabéns, viu? Aos pais também, Deus abençoe. A Bíblia diz, como rebento de oliveira, assim são os nossos filhos, o filho daquele que teme ao Senhor. Quando eu fui a Israel, uma das coisas que me chamou a atenção foi andar ali e encontrar oliveiras de 1000 anos. Até demais, né? Mas eu vi assim de 1000 anos. E aí, quando eu vi oliveiras de 1000 anos, eu falei, é verdade, essa aqui tem 1000, mas tem oliveiras de mais de 1000 anos. Eu fiquei muito impressionado. E aí eu entendi esse versículo, que ele está dizendo, os nossos filhos serão como rebentos da oliveira, serão fortes, eles vão resistir, eles vão ficar de pé, vai vir a chuva, vai vir a crise, vão vir os problemas, vão vir as tentações desse mundo moderno, e eles vão continuar de pé como rebentos da oliveira. E melhor ainda, a Bíblia diz, em volta da nossa mesa, que a gente quer perto, né? Vai estar tudo na nossa mesa, é sinal que vai ter comida para todo mundo, vai ter banquete para todo mundo, emocional, espiritual, físico, natural. Essa é a promessa de Deus para a Áurea e essa é a promessa de Deus para cada um dos nossos filhos e nossa geração. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Eu quero ainda repartir com os irmãos. O Guilherme me colocou na situação... O Wesley me colocou numa situação bem difícil aqui. Wesley, você está parecendo quando eu vou fazer meus meninos dormir, né? Eu pego eles, jogo para cima, viro cambalhota, ele pega no pé e depois fala assim, agora deita e dorme. Aí não dorme nunca, né? Aí o Wesley vem aqui, faz essa bagunça e depois fala, agora vamos pregar, né? Os irmãos estão todos suando, afoito, todo mundo já pensando. Mas, irmãos, eu tenho ainda algo que Deus colocou em meu coração para essa última ministração, esse último tempo aqui com os irmãos. Então, abra sua Bíblia, por favor. Nós vamos ler 2 textos da palavra de Deus. O primeiro está em Mateus, capítulo 13, e o segundo está em João, capítulo 4. Mateus capítulo 13. Pastor, é até 11h30 mais ou menos. Mateus capítulo 13 e também João capítulo 4. Mateus 13, eu vou ler só ali um versículo, que é o 44. Diz assim, um versículo apenas. O reino de Deus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo. E então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. O reino de Deus é como um tesouro escondido
num campo. Diga comigo, tesouro escondido. Nós vamos falar mais disso, mas entenda isso. Os tesouros de Deus não estão à mostra, eles ficam escondidos. A gente vai ter que encontrar eles. A Bíblia vai dizer em Provérbios que a glória de Deus está em esconder coisas. Deus não está escondendo coisas de nós, Ele está escondendo coisas para nós. Você entende isso? A glória de Deus está em esconder coisas, mas a Bíblia diz, mas a glória dos reis está em procurá-las, em encontrá-las. Só aqueles que de fato desejam muito vão encontrar, porque elas não estão à vista. Você vai ter que cavar, você vai ter que ir fundo. Você consegue entender isso? Eu vou explicar um pouco mais daqui a pouco. Agora, João capítulo 4, a Bíblia diz assim. João capítulo 4, eu vou ler, a história é longa, você conhece aqui a história de Jesus com a samaritana, mas é uma história maravilhosa, a gente teria que ter muito mais tempo para explorar tudo isso, mas eu vou tentar aqui resumir, sintetizar, para que a gente saia daqui com essa palavra do Senhor sobre nós. Então, no verso 4 diz assim, ó, era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Tem detalhes aqui que você não pode perder. Eles foram para essa cidade, ela está ali na região de Samaria, ela se chama Sicar, e a região é muito importante, porque ela está perto das terras que Jacó deu a seu filho. É importante a gente entender que eram terras da família, que Jacó um dia comprou, que Jacó um dia preparou para a sua geração. Lá em Gênesis, depois a Bíblia vai dizer, Jacó entregou isso a José. É algo familiar, é algo que alguém se preocupou em fazer para seus filhos, para a sua posteridade. É importante a gente entender isso para entender que essa é uma mensagem para a família, tá bom? Essa mensagem da conversa de Jesus com a samaritana é uma conversa de família, sobre família. Aí a Bíblia diz assim, havia ali o poço de quem? De Jacó. Mas Jacó já não estava mais usando o poço, mas era dele. Ele tinha passado para um, para outro, chegou em José. Os ossos de José também estão enterrados nessa região aqui. Então havia ali o poço de José. Jesus chegou cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus, me dê um pouco de água. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois eles não se davam. Então Jesus respondeu, se você conhecesse o dom de Deus que há em quem está pedindo água, você teria pedido a ele e ele teria te dado água viva. Então disse a mulher, o senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso, olha lá, então perceba uma coisa, a mulher primeiro ela diz assim, o senhor não tem como tirar a água do poço, porque o poço é fundo. Diga comigo, poço profundo. E aí depois ela vai dizer, acaso o senhor é maior do que o nosso pai? Lembra, de novo ele está falando do pai. Jacó, que nos deu o poço, do qual ele bebeu, seus filhos beberam, seu gado bebeu. Amém? Amém, irmãos? Só até aqui. Eu quero começar nessa manhã te contando uma história verdadeira, talvez você já até tenha ouvido ela. E eu quero te contar essa história e depois nós vamos falar um pouquinho sobre a conversa de Jesus com a samaritana. Mas essa é uma história que ela está narrada num livro chamado Campos de Diamantes. Alguém já leu esse livro? Campos de Diamantes. Esse livro foi escrito por um pastor americano, batista americano. Esse homem viveu nos anos de 1840, ele nasce ali em 1840. E esse homem se chama Russell Cowell. Tem uma universidade na Filadélfia que ele fundou. Para os irmãos terem uma ideia, como essa mensagem, como é importante essa história que eu vou te contar, por causa dessa história ele escreveu o livro. Essa história é verdadeira, vou te contar essa história verídica. Por causa dessa história ele escreveu esse livro. Nos anos de 1800, pastor Herbert vai me entender muito bem, nos anos de 1800, sem internet, sem Amazon, sem Kindle, sem Instagram, ele vendeu 7 milhões de cópias desse livro.
Eu falei, o pastor vai me entender, porque nós vendemos livro, né, pastor? Ô, irmão, para vender 1000 livros dá trabalho, hein? Dá trabalho. Com internet, com tudo, com viajando para todo lado. 7 milhões de cópias foram vendidas. Ele teve que pregar essa mensagem, a mesma mensagem, 6.000 vezes. Ele levantou tanto dinheiro com a venda desses livros que ele funda essa universidade. Hoje tem 80 mil alunos estudando nessa universidade. Tudo por causa de uma história que eu vou te contar. Você quer ouvir essa história? Então, essa história é a seguinte. Pastor Russell Cowell, ele foi então para Israel fazer uma viagem nos anos de 1800. Quando ele foi fazer essa viagem, ele foi para Israel, nessa viagem ele chegou lá e contratou um guia árabe. E andando lá então, esse guia contou para ele essa história. Essa é a história de um homem chamado Ali Hafed. Ali Hafed era um homem muito simples, muito humilde, e ele vivia com sua família, sua esposa, seus filhos pequenos, e ele tinha uma fazenda, um sítiozinho. E ele tinha ali a sua terra. Com muita dificuldade, aquele homem conseguia colocar comida na sua mesa. Ele tinha alguns animaizinhos, um burrinho, uma mulinha, uma vaquinha de leite, e ele trabalhava com aquilo. A terra era difícil, ele morava numa casa muito simples, muito simples mesmo, muito modesta, e ele estava ali tendo a sua vida. Até que um dia ele recebe um visitante indiano que, passando por ali, pediu para ele pouso. Falou, você pode me receber? Ele falou, posso. E ele recebeu ele. De noite, aquele indiano, ele conta para esse homem algo que provoca ele. O indiano diz assim para ele, olha, eu estou vendo o senhor com muita dificuldade aqui na sua terra, eu estou com pena do senhor, porque o senhor trabalha, e me parece que o senhor não tem muito resultado. Então, deixa eu te falar uma coisa. Se o senhor pudesse estar na Índia, num lugar entre duas montanhas, há um vale ali, ele conta o local, explica o local, ele diz, esse local se chama Vale da Lua. Se o senhor pudesse estar lá naquele lugar, nesse vale há um rio, e as pessoas estão encontrando diamantes do tamanho de pedras. Se o senhor pudesse estar lá, o senhor fosse até lá, o senhor ficaria rico, e o senhor mudaria completamente a sua história. Aquele indiano vai embora, Ali Hafed continua na sua vida, só que agora, cada dia ele se sente mais pobre, apesar da vida dele não ter mudado. Porque ele fica pensando, eu podia estar lá, e ele vai tentando, e aquilo consome ele. Então, a história diz que ele pega todas as suas coisas, vende o seu sítio, vende tudo aquilo que ele tem. O livro conta que ele pega o dinheiro, coloca dentro de um saco o dinheiro, pega a sua família, coloca num lugar provisório e fala, vocês vão ficar aqui e eu vou para a Índia. Ele morava no sul da África. Ele disse, eu estou indo para a Índia e eu vou embora. E eu vou encontrar o Vale da Lua. E vocês vão ficar aqui, mas quando eu voltar, nós seremos tão ricos, nós teremos tanto recurso, nós seremos tratados como reis, nós vamos ser tratados como a gente merece. E Ali Hafed vai embora, deixa a sua família ali, e ele passa anos no Vale da Lua. Anos no Vale da Lua. E ele não encontra nada. E ele está lá consumindo a sua vida, seu tempo, sua saúde. Ele não encontra nenhum diamante. Quando ele já é bem velho, ele já está perto de morrer, ele tenta voltar, não consegue. Ele para na Espanha, já sem dinheiro, sem condição alguma, velho, sem saúde. E ele para na Espanha, ele escreve uma carta, manda para sua família, e ele se joga de um precipício, e ele morre ali na Espanha, e na carta ele escreve, não há diamantes, nos enganaram. Diamantes não existem. Eles nos enganaram. E essa é a história de Ali Hafed. Só que é agora que a história começa a ficar boa. Porque alguém comprou as terras de Ali Hafed. Esse rapaz comprou, e ele está trabalhando com a mesma mulinha, o mesmo burrinho, o mesmo arado. É a mesma terra. Ele mora na mesma casinha modesta. Só que ele percebe que quando ele vai andando com o seu arado, é um terreno muito duro. Então, pedras saem, e ele joga as pedras, ele vai colocando as pedras, vai formando montanhas com ela, e vai limpando a terra para poder plantar ali. E um dia, uma daquelas pedras, ele tira, aquilo atrapalha ele, uma daquelas pedras parte. E a pedra brilha, ele acha bonito aquele brilho da pedra, e ele leva para sua casa, coloca em cima
da sua lareira e deixa lá como enfeite. O pastor da região vinha passando por ali um dia, foi fazer uma visita. O pastor gosta de fazer visita, gosta de tomar café na casa da gente, não é assim? Comer frango. E aí o pastor passou por ali e ficou ali conversando com ele, tomou um café. O pastor olhou em cima da lareira e falou: o que é isso? Ele falou: é uma pedra. O pastor pega a pedra, olha para aquela pedra e começa a tremer e fala: onde você achou isso? O pastor, achei que nas minhas terras. Aqui tem montanhas disso. O pastor diz: isso é um diamante. Isso é um diamante. Eu posso levar para alguém olhar melhor? Pode levar, pastor. E aí o pastor leva. E para os irmãos terem uma ideia, naquela época, 1850, 1860, aquela única pedra de diamante foi vendida por $20.000, nos anos de 1800. Essa é uma história verdadeira. Esse lugar é conhecido como as Minas de Gólconda. Você pode procurar na internet, Minas de Gólconda. Ainda hoje não existe nenhuma mina tão produtiva quanto esse lugar. Todas as joias, todos os diamantes da coroa da rainha da Inglaterra vieram de Gólconda, daquele lugar. O diamante mais caro do mundo até hoje foi vendido é desse lugar. O lugar onde Ali Hafed pisava e não conseguia encontrar tesouros bem embaixo dos seus pés. Você já entendeu onde eu quero chegar? Ali Hafed gastou sua vida correndo em outros lugares, desperdiçou a sua vida, morreu frustrado, sem perceber que tudo que ele precisava estava bem debaixo dos seus pés. Olhe para quem está do seu lado. Olhe para a sua família. Já está aí tudo o que você precisa. O nosso maior tesouro já está aqui. Vocês estão entendendo isso? Você consegue entender isso? Irmãos, eu sei que muitas vezes a gente está assim tão preocupado em correr por aí procurando coisas que a gente pensa que vai satisfazer a gente. Mas a verdade é que você nunca terá uma riqueza maior do que Cristo, em primeiro lugar. O grande tesouro, a pérola de maior valor, já está em nós. Mas você nunca terá uma riqueza maior do que essa esposa que Deus colocou do seu lado, esse marido que Deus colocou do seu lado, esses pais que Deus te deu, esses meninos que Deus colocou na sua vida. Nunca teremos riqueza maior do que essa. Cristo e depois nossa família. E às vezes, irmãos, nós estamos desperdiçando a nossa vida, acreditando que vamos encontrar em algum lugar, e Ele está dizendo: eu já enterrei. Agora, qual é o problema? O problema, irmãos, é que não fica à vista. O problema é que quando você olha, você só vê problema, crise, é ou não é? Você olha e você não vê um tesouro. Primeiro você enxerga terra, primeiro você enxerga trabalho, porque os tesouros estão escondidos. Diga comigo, os tesouros estão escondidos. Os tesouros não ficam à mostra. Então, preste atenção, porque eu quero ser breve nessa manhã e eu quero, assim, falar com você algumas coisas que Deus tem falado comigo. Quando a Bíblia fala sobre o campo de Jacó, nós lemos aqui o poço de Jacó. É muito importante, irmãos, a gente olhar para essa história e perceber que ali existia um tesouro e aquela mulher não conseguia enxergar. Jesus estava falando de família. Eu brinco que Ali Hafed facilmente poderia ser chamado de filho pródigo, é ou não é? Aquele que sai procurar riqueza e depois volta e percebe que a riqueza estava bem diante dele o tempo todo. O que ele foi fazer lá? O que ele foi correr o mundo se estava tudo ali na frente dele? Quando Jesus, então, está conversando com aquela mulher samaritana, entenda, essa é uma conversa sobre família. Ele está falando com uma mulher que está bem diante de um poço, bem diante do próprio Cristo, está bem diante da água que podia saciar ela completamente, mas ela não consegue ver. Você tem que se lembrar que essa mulher já teve 5 maridos, e o que ela tem agora não é dela, sim ou não? Então essa é uma mulher que não sabe o que é ter família, ela não sabe o que é valorizar a família. Ela fala de Jacó, o nosso pai, ela fala de José, o nosso irmão, mas ela não sabe ainda valorizar a família. Irmãos, é possível que a gente saiba falar sobre família, pregar sobre família, e ainda não descobrir o valor real da nossa família. É possível que a gente venha num altar, ministrar louvor, pregar a palavra, vai para uma célula e gasta um mês falando da família, e ainda assim não tenha cavado o suficiente para encontrar os valores da minha casa. É possível. Aquela mulher sabe falar sobre família.
ela sabe falar até sobre poço, ela sabe falar até sobre história, ela sabe até falar de religião, mas ela tem 5 maridos. Ué, o que aconteceu? Ela é boa em falar, ela é só ruim em praticar, em aplicar. Jesus está falando com ela sobre família. A Bíblia diz que Jacó compra esse poço. Jacó entrega esse poço para José. Algo muito interessante que a gente entende desse texto é que quando a Bíblia fala do poço, a Bíblia fala o poço de Jacó. Diga comigo, o poço de Jacó. Aqui há um detalhe. Há um detalhe aqui importante da gente perceber. Quando a Bíblia fala sobre o poço de Jacó, lembra que Jacó já é Israel, já mudou o nome dele, você lembra? O nome dele não é mais Jacó, o nome dele é Israel. E o poço também não é dele mais, porque o poço vem passando de geração em geração, e agora nós já estamos há 1.700 anos depois de Jacó. Ou seja, o poço já não é mais de Jacó. Por que a referência é sobre Jacó? Por que ainda eles estão falando, esse é o poço de Jacó? Lembra que Jesus está falando de família, não é sobre poço, ele está falando de família. Por que eles ainda estão falando de Jacó? Porque Jacó, qual é o significado do nome de Jacó? Você se lembra? É o usurpador, é o enganador. É que Jacó é tão sem vergonha, Jacó é tão, assim, aquele homem que antes de conhecer a Deus foi tão pilantra, tão difícil, que ele faz uma referência a cada um de nós, sim ou não? O bispo T.J. Jakes, ele diz assim, a pior coisa que um religioso pode encontrar na Bíblia é Deus dizer, eu sou o Deus de Jacó. Foi a pior coisa, a maior ofensa para um religioso é Deus dizer, eu sou o Deus de Jacó. Por quê? Quando Deus fala, eu sou o Deus de Abraão, isso eu entendo, o pai da fé. Quando ele diz, eu sou o Deus de Isaac, ok, Isaac, um menino querido. Agora, quando ele fala o Deus de Jacó, irmão, para que fazer isso? Para quê? Aí estragou a conversa, não é verdade? Eu sou Deus do bom. O bispo T.J. Jakes, ele diz assim, porque Deus estava dando um recado para cada um de nós, ele diz assim, eu sou o Deus daquele casal que namorou de maneira santa, casou de maneira santa, teve seus filhos, eu sou Deus dessa família. Mas eu também sou Deus daquela mãe que engravidou ainda na adolescência. Eu sou Deus daquele que, sem me conhecer, antes de me conhecer, se divorciou. Eu também sou Deus dessa família. Eu sou Deus daquela pessoa que sempre viveu na igreja e cumpriu todos os critérios bíblicos. Eu sou o Deus dele, de Abraão, que sempre viveu a palavra. Mas eu também sou o Deus daquele que foi um alcoólatra, daquela que foi uma prostituta. E eu estou dizendo a eles também, para você também há uma promessa de uma família abençoada. Não é maravilhoso, irmão? O poço é de Jacó. O que ele está falando para aquela samaritana, que possivelmente fosse uma prostituta, é, se deu certo para Jacó, pode dar para você também. Se eu tinha uma família para Jacó, eu tenho uma para você também. Se prepara. Olha para o poço de outra maneira. O poço fala de família e o poço fala sobre a possibilidade de qualquer um ter uma família abençoada. Agora, quando Jesus vai falar com ela sobre o poço, ele fala de 3 marcas, eu achei maravilhoso. Assim, são 3 marcas do poço que diz respeito às nossas famílias. Então, em primeiro lugar, em João capítulo 4, a Bíblia diz assim, verso 11, o Senhor não tem com que tirar a água, porque o poço é profundo. A primeira marca do poço é que ele é profundo. Diga comigo, profundo. Profundidade. O que Jesus está nos ensinando aqui é, você quer ter uma família abençoada? Você quer viver uma obra maior na sua família? Quantos querem? O primeiro pré-requisito, Jesus está colocando, você quer? Então anota isso, profundidade, profundidade. Nós nunca conseguiremos viver obras maiores na nossa família no raso, não vai dar certo. No raso, na superfície, você constrói uma casa sobre areia. A casa sobre a rocha vai custar muito. Nós vamos ter que cavar, vamos ter que ser profundos. Nós fazemos parte de uma geração superficial. A gente não se conhece mais. E a gente não faz nem questão. Não sei se você sabe, mas há um estudo que diz que uma criança de 7 anos hoje tem mais informação do que qualquer imperador romano no seu auge. Porque é muita informação. Só que o problema é que nós temos quilômetros de extensão e centímetros de profundidade. Você consegue entender isso?
Então a gente tem um monte de programação, um monte de informação, mas no final não somos profundos com ninguém. A superfície vai nos impedir de experimentar o melhor de Deus na nossa vida. Não é uma opção para o cristão a superfície. Não é uma opção para o cristão o raso. Nós somos chamados para o fundo. Porque a vereda do justo é como a luz da aurora. E ela brilha mais, diga comigo, e mais, e mais, e mais. Porque a vida do crente ela é de fé, em fé, em fé. Ou de glória, em glória, em glória. É cada vez mais. Ou é de força, em força. Ou é de dia, em dia. A Bíblia repete essas palavras como degraus. Ela está dizendo, é mais glória, mais fé, mais força. É de dia em dia e cada vez mais profundo. Nós somos chamados para esse lugar. A Bíblia diz que Pedro está frustrado, ele chega na beira da praia, frustrado. Ele está com aquele barco ali, ele não quer olhar para aquele barco. Algumas vezes isso acontece dentro da nossa casa. Me frustrei na minha família. Eu não quero olhar para esse homem nojento. Eu não quero olhar para essas crianças. Olha o que elas fizeram, que vergonha. Pedro está na praia frustrado. Jesus fala, está frustrado com o quê? Com o barco. Ele falou, me empresta o barco. Mas é a minha frustração, me dá o barco. Jesus transforma o barco da frustração no barco da pregação. Vocês perceberam? Fala, me dá o barco. A sua maior mensagem vai ser a sua maior frustração até agora. Eu vou te dar um testemunho lindo em cima daquilo que você frustrou. E aí Jesus pede o barco. Agora Jesus dá uma ordem para ele. Qual é a ordem? Antes de eu fazer qualquer coisa, ele diz, faze-te ao mar alto. O que ele está dizendo? Eu preciso de profundidade, Pedro. Profundidade. E eles vão para o fundo do mar. Eles vão para um lugar profundo. Você sabia que só 3% do oceano foi explorado? A gente não conhece o oceano. Tudo que você viu, experimentou do mar, até hoje foi só 3%. Jesus está dizendo, vem para o profundo. No profundo, ele faz a maior pesca da sua vida. O que a Bíblia está nos ensinando é, você quer ter pescas grandes na sua casa, vá para a profundidade com seus familiares. Esse negócio está tudo bem, ok, senta na mesa, ninguém conversa, não há diálogos profundos, não olha no olho, ninguém quer saber do problema do outro. Esse lugar raso é o lugar das crianças. Não é o lugar dos maduros. Eu fui para um parque aquático um tempo atrás, eu estava com minha família lá, e aí tinha uma parte que era de criança, e eu fiquei lá, claro, com 2 crianças eu estou lá. O dia inteiro agachado, correndo atrás de menino, pai aí sabe como é que é. Eu e Suelen, vai, pega menino e vai. Não aguentava mais, irmão, dor nas costas, e é só aguinha aqui no joelho da gente. Fiquei lá o dia inteiro, irmãos. À tarde, aí minha mãe estava junto, minha sogra também, vô serve para isso mesmo. E eu falei, mãe, fica um pouco com essas crianças aqui. E aí minha mãe, minha sogra é uma bênção. Inclusive, eu moro perto da capital das sogras lá, né? Em Laranjeiras, fica Cascavel, que é a capital da sogra. Eu amo minha sogra. O Jean concordou aqui, irmão. O Jean falou que não é verdade. Que a capital da sogra é outra cidade que tem no Paraná chamada Urutu. Que é uma mais forte que a Cascavel, não sei se é, né? E aí, irmãos, eu saí daquele raso, as crianças ficaram com a minha mãe e com a minha sogra, e nós fomos lá para umas piscinas de onda, a lugar profundo, e quando eu estava lá no fundo, estava lá feliz, eu e Suelen rindo, aí Deus falou comigo, bem isso, ele falou, esse é o seu lugar, aquele é o lugar das crianças, o seu lugar é o lugar da profundidade. Irmãos, é nesse lugar que nós vamos descobrir os tesouros, é nesse lugar que nós vamos fazer as pescas maravilhosas. Se você não conectar com o coração do seu filho, da sua filha, do seu esposo, da sua esposa, a fim de conhecê-lo profundamente, você vai andar em cima das maiores minas de diamantes do mundo e nunca vai conseguir ter um só na sua vida. Há um estudo da National Geographic, é assim que fala? Há um estudo que diz que há mais de 1 quatrilhão, presta atenção, um diamantezinho de Golconda agora foi vendido em 2007, o mais caro do mundo, por 259 milhões de dólares. Um diamante, pequenininho, não deve pesar nada. Esse estudo
diz que debaixo da terra existem 1 quatrilhão de toneladas de diamantes. Dá para comprar. Dá para comprar a América inteira. 1 quatrilhão de toneladas, irmão. Não dá nem para calcular isso. O que ele está ensinando para nós, a olhar para esse estudo, a gente percebe que a riqueza está aí, é só cavar. Ué. É só começar a cavar que você acha diamante. Há uma possibilidade. Agora, qual é o problema? Por que nós não encontramos a riqueza? É porque ela não existe na nossa casa? É porque não existe nenhuma. Irmãos, quando alguém me diz, esse meu marido não presta, eu falo, você não cavou direito. Essa minha esposa é uma tragédia, eu falo, você não cavou direito. Os meus filhos são complicados, eu falo, você não cavou direito. Porque se você cavar, você vai encontrar o tesouro. Ele está ali, eu estou garantindo a você, está ali. O nosso problema é que a gente quer andar na superfície. E aí a gente quer colocar a culpa no campo. Ali Rafete vendeu, falou, deixa isso aqui, eu vou arrumar outra mulher para casar. Não adianta, irmão. Estava ali. Eu vou embora para outro lugar, essa família não presta. Não. É só você começar a cavar. Se torna profundo para você ver. É que a gente gasta tempo olhando na superfície a gente só vê problema e crise. Sabe o que a Bíblia nos ensina? Quando Deus tinha algo maior para o seu povo, Ele falou, atravessa o Mar Vermelho. E agora? Eu tenho algo maior para vocês, atravessa o Rio Jordão. Uma vez eu até orando, eu falei assim, Senhor, por que o Senhor não fez eles atravessarem o Mar Vermelho por cima das águas? Não seria bem legal a gente contar essa história? Aí eles atravessaram por cima das águas. Pois fez com Pedro. Por que o Senhor não fez eles atravessarem o Rio Jordão por cima das águas? Deus falou bem assim comigo. É que eu queria que eles soubessem quão profundas eram aquelas águas. O seu destino profético, o destino profético da sua casa, da sua família, está logo ali, depois da profundidade. No raso você nunca vai descobrir, nós nunca vamos descobrir. E aqui vocês têm uma crise, desculpa tocar nesse assunto. A crise aqui é que a gente trabalha demais, a gente não tem tempo para nada. Se você não gastar tempo olhando no olho, você não vai cavar, não vai cavar, vai morrer e os diamantes continuarão ali. É terrível o que eu estou dizendo, irmãos. Porque a gente começa a acreditar que a riqueza está em outras coisas, materiais. Aí a gente trabalha, chega em casa, está cansado, aí quer fazer qualquer outra coisa, não quer ouvir problema da família, não quer sentar com a filha, com o filho, e aí perde o tesouro. O segredo está na profundidade. Amém? Em primeiro lugar, a Bíblia nos ensina, aquele poço era profundo. Nós nunca seremos profundos sem renúncia. Amém? Nunca seremos profundos sem renúncia. Nós falamos aqui que há promessas lindas sobre a sua casa, sobre a sua família. Amém? Você e sua casa servirão ao Senhor. Seus filhos serão como rebentos de oliveira. Eles serão como flechas na mão do flecheiro. Toda a nossa família será bendita. Agora guarda essa frase. Promessa não é destino. Como assim, pastor? Entenda, Deus faz uma promessa. Mas isso não quer dizer que automaticamente você vai chegar lá. Então Deus dá uma promessa para o pastor Herbert, para a pastora Rosane, ela contou aqui, nós vamos ter uma equipe ministerial. Ok, é promessa de Deus? Vai cumprir? Amém? Vai cumprir, mas vai ser automático? Não. Eu tenho certeza que se eles pudessem contar aqui para nós, eles iriam contar quanto tempo eles gastaram orando com esses meninos, dando testemunho para esses meninos, pregando para esses meninos, levando na igreja. Eu sei que essas carinhas bonitinhas da Thalita e Pedro, né? Essas carinhas bonitinhas aí, esconde ali, irmão, algumas crises que já tiveram na adolescência. Teve momentos que o pastor e a pastora tiveram que ser firme, que abraçar, que cuidar, e crise, e coisa, e dar testemunho. Promessa não é destino. Então não é porque Deus prometeu a você que vai acontecer de qualquer jeito. Eu não morrerei antes de ver o Senhor cumprir em mim todos os seus planos. Irmão, e se o pastor fosse um adúltero? E se ele fosse um grosso, um estúpido com a sua esposa? E se o pastor fosse um homem violento dentro da sua casa? Fala para mim, nós teríamos essa apresentação aqui hoje? Você acredita nisso? Ô irmão, toma cuidado. Porque às vezes a gente colocou a coisa assim cristã, um negócio meio de mágica, e não é assim. Não é mágica. Não é assim. Para ser profundo você vai ter que renunciar, pagar um preço, mudar a linguagem.
renunciar a alguns momentos. Irmãos, tem vezes, eu gosto de jogar futebol, tem dia que eu chego em casa, e eu estou doido, está marcado o jogo, às vezes é campeonato, aquela coisa. Outro dia, Suelen veio, me abraçou, me deu um beijo e falou, você vai para o jogo? Eu falei, isso é uma pergunta? Porque é um campo minado com as mulheres também. Ela falou, é que eu queria que você ficasse aqui hoje. Eu falei, então isso é um pedido. Ela falou, é. E aí, irmãos, eu doido para ir, eu ligo lá, porque eu gosto. Ligo lá, cancelo, para explicar, né, para os meninos. Mas você não vai vir por quê? Nós estamos precisando de você aqui. Eu falo, não, é que... Para não passar, né? Vergonha. Não, uma dorzinha aqui sim, né? Eu vou ver com a minha esposa se eu quero. Mas vale a pena, irmão, vale a pena. Vale a pena, nós estamos construindo um casamento profundo. Eu ligo para ela, eu ligo pelo FaceTime, eu sei, no olho dela eu sei se ela está bem ou ela não está. Agora cedo a gente estava conversando ali, pela fala, eu sei como está a minha casa. Nós somos profundos, há uma relação profunda, não é superficial. Ela é minha melhor amiga. E nós não tratamos isso como um negócio, não pode, não é negociável. Eu quero ser profundo no meu casamento, na minha vida, porque ao ser profundo, como diz a Bíblia, os tesouros de Deus são como um tesouro escondido. O que Deus tem para nós está escondido. Se você não cavar, você nunca vai encontrar. Vai morrer frustrado, falando mal de família. Aí a pessoa fala, casar é ruim. Aí fala para o menino que vai casar, ai, vai colocar a coleira? Provei, tem. Agora casou, acabou. Fala uns miseráveis que não sabem o que é casamento. Não sabe. Não sabe, eu garanto a você, irmão. Meu casamento é cada dia melhor. Que coisa boa é ser pai. Que coisa boa é ser pastor. Que coisa boa é ser casado. Eu só não casei antes que eu não podia, senão eu tinha casado, era muito antes com a Sueli. Eu arrependo ainda. Sejam profundos, amém? Na profundidade nós vamos descobrir o tesouro. Eu vou passar uns aqui para a gente pular aqui mais rapidinho. Segundo lugar, o poço é acessível. Diga comigo, acessível. Você quer construir uma grande obra na sua casa? Seja profundo. Em segundo lugar, seja acessível. O poço era profundo, mas o poço também era acessível. Olha o que ela fala. Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu? E ela diz, não só ele bebeu, mas ele também deixou seus filhos beberem e até o seu gado. Então, entenda isso. Era um poço que as pessoas tinham acesso. Eu quero te perguntar, as pessoas têm acesso ao seu coração, na sua casa? Você é alguém acessível na sua casa? Irmãos, se tem algo que tem roubado a acessibilidade da nossa família hoje, na nossa casa, é a tal da internet. É o celular. Toma cuidado. Se quisermos ter uma família abençoada, uma obra maior, nós temos que ser profundos, mas temos que ser acessíveis. Eu fico sempre pensando em Davi, porque Davi é um modelo para mim. Você olha para o Antigo Testamento, você fala, uau, Davi, né? E aí você olha para ele, irmão, mas eu fico pensando, quando a filha dele foi violentada, a filha dele foi estuprada, irmão. E foi estuprada por um irmão, né? Mas quando ela foi violentada, você nunca perguntou por que essa menina não correu para o pai? Ela não corre para o pai. Ela procura um irmão, ela procura outra pessoa, eles estão conversando e eu penso que talvez Davi não fosse tão acessível assim. Talvez aquela menina tivesse até medo dele. Talvez porque Davi, em outros momentos, teve reações ruins, agora ela não tem condição de chegar até ele. Pais, tomem cuidado com isso. Sejam acessíveis aos seus filhos. Sejam acessíveis às suas esposas, seus esposos. Sejam acessíveis. A Bíblia diz, esse poço era acessível. O gado vinha, os filhos vinham, todo mundo chegava e bebia. Nós temos que ter cuidado. Porque nós podemos nos tornar uma ilha, ficar na casa, mas somos uma ilha, ninguém chega, ninguém toca, ninguém sabe o que está acontecendo. Isso nos faz uma presa fácil para Satanás. Amém? Uma casa abençoada é uma casa de pessoas acessíveis. Tem vezes que eu pergunto para o meu pai, eu quero saber a história, né? Pai, como que foi? Como era com meu avô? Que time que meu avô torcia? Eu fico muito triste que o meu pai fala assim, eu não sei.
Antigamente isso aconteceu muito, eu ouço de muitas pessoas, eles diziam, a gente não podia dirigir a palavra ao meu pai. Se ele não falasse comigo, eu nunca podia iniciar uma conversa com meu pai. Já pensou, irmãos? Eu conversei com uma pessoa, esses tempos atrás, num encontro com Deus, que ele falou, eu nunca dirigi a palavra ao meu pai. Eu falei, como assim? Ele falou, não, tudo que eu disse para o meu pai, a vida toda, o pai dele morreu cedo, a vida toda que eu convivi com o meu pai, tudo que eu falei para ele foi, sim, senhor, não, senhor. Eu nunca pude dizer, pai, eu te amo, ou ter um abraço do meu pai, ou então, ouvir do meu pai, olha, eu vou te ajudar nisso. Eu nunca pude chegar para meu pai e dizer, está doendo, nunca. Irmãos, a gente vive crises dessa forma, nesse nível, tome cuidado, o poço era acessível. Eu tenho dito, eu brinquei com vocês ontem, dizendo, eu não quero ser como Davi, né? Que ganhou o mundo inteiro e perdeu a família, eu também não quero ser como Noé, que ganhou a família, perdeu o mundo inteiro. Nós temos que encontrar um equilíbrio aí, irmãos. Encontrar e ser acessível a cada um da nossa família. Eu contei para vocês de como eu identifiquei algo errado com o Lucas e a gente rapidamente pôde tratar no coraçãozinho dele. Agora eu estava ali conversando com ele agora, antes de ir para o café da manhã, e aí estava ele, Sueli, era a hora do devocional deles lá. O meu outro filho, Davi, também estava, e ele falou assim, pai, posso te falar uma coisa? Eu falei, pode. E ele falou, papai, eu posso pegar o celular e ir ali no cantinho, só nós dois? Eu falei, pode. E ele pega e sai assim, e não era nada, ele queria saber, né, ele pediu para eu levar para ele uma escova de dente elétrica. Ele queria saber se ela era supersônica. Eu nem sei o que é isso. Eu falo, meu filho, essa aqui é... Mas nós temos um lugar só nosso. Sabe o que eu faço de vez em quando? De vez em quando eu saio, só eu e Sueli. Uma pessoa ajuda a gente, fica lá com os meninos, só eu e Sueli. Agora, eu estava ali, estava programando com ela. Eu chego e já vou para outra conferência. Mas eu não posso viver nessa correria. Eu chego e vou para uma outra conferência. Eu já combinei com a minha mãe e já combinei com o meu pai. Eu vou até a cidade deles, vou deixar os meninos lá e sexta-feira nós vamos ter um dia só nós, só eu e Sueli. Aí no sábado eu já tenho que pregar. Então sábado eu já estou ministrando nessa conferência, de manhã. Então à tarde eu vou levar o Davi no cinema, só eu e Davi. Eu quero criar um vínculo no coração do Davi. Eu e Davizinho, ele tem 4 anos, ele está muito conectado com a mãe ainda. Eu falo, não, vem cá, eu estou desmamando ele. O pai tem essa função. Vem cá, filhinho, aqui comigo. Aí só eu e o Davi. Aí à noite eu vou pregar, aí vai eu e o Lucas para a conferência. Ele vai comigo. Aí depois a gente sai jantar e fica só nós dois juntos. Eu já fiz várias viagens, só eu e o Lucas. Com 4 aninhos, 5 aninhos, viajando só nós dois. Ou só eu e o irmão dele, o Davi. Eu estou só dando um exemplo para te dizer, seja acessível. Conecta o seu coração, a sua casa, a sua família, seu marido. Às vezes, irmão, a gente vive num nível assim de estresse, de briga, de contenda, e a gente só senta para tratar de problema, para falar de conta, tem que pagar isso, tem que resolver o problema do menino. Para com isso, seja acessível. Amém, irmãos? Está ficando claro, não? O poço era profundo, você começa sendo profundo. E em segundo lugar, o poço era acessível. Para ser acessível, você vai ter que sair da zona de disputa. Guarda isso. Zona de disputa é a zona dos inacessíveis. Sabe como é que você se torna acessível dentro da sua casa? Para de disputar com sua mulher. Para de disputar com seu marido. Não, você foi, agora é minha vez. Agora sou eu. Para de disputar. Tem pai que disputa com o filho. Não, irmão, não é uma guerra, não é uma disputa. Para com isso. Para mim, o mais forte é sempre o que pede perdão primeiro. O mais crente, o mais corajoso é sempre o que cede primeiro. Saia da zona da disputa, entre nesse lugar generoso dentro de casa, onde eu ofereço. Você vai perceber, irmãos, outro dia aconteceu isso comigo lá em casa. Eu exagerei com o Lucas. Eu não estou me lembrando exatamente como foi, mas eu exagerei com ele. Eu devia ter ouvido ele, eu corrigi ele sem ouvir toda a história. E aí eu voltei, depois Sueli me contou, eu voltei. Eu nunca peço perdão para os meninos de pé, nunca. Eu me ajoelho, eu quero que eles tenham essa imagem. Eu me ajoelho, chamei ele, falei, Lucas, vem aqui. Aí ele vem, a gente sempre ora juntos, antes de pedir perdão. E aí chamei ele e falei, filho, papai errou com você aquela hora.
eu entendi que eu passei da conta, a sua mãe me contou como foi, e ele fez bem bravo assim comigo. Aí eu me ajoelhei na frente dele e falei, filho, eu errei, eu quero te pedir perdão. Ele estava assim, ele pulou no meu pescoço, ele me deu um beijo, ele falou, você está perdoado, papai. Vamos jogar futebol? A zona da disputa é a zona de Satanás dentro da nossa casa. Essa é a guerra que ele quer gerar. Sai desse lugar de disputa. Sai desse lugar. Não, você comprou, agora eu vou comprar para mim. Não. Você comprou, você quer outro? Nós vamos te abençoar. Essa é a casa da generosidade. Os acessíveis são generosos. Amém? Os acessíveis saíram da zona de disputa. Se você quer sair da zona quer se tornar acessível, valorize os improváveis. Jesus está conversando com uma mulher samaritana. Não é qualquer pessoa, ele está valorizando. Ele é acessível a alguém que não merecia o acesso. Você já percebeu essa conversa? Jesus é acessível a quem não merece. Jesus é acessível a alguém que fez coisa errada. Por favor, seja acessível na sua casa, mesmo quando as coisas não vão bem. Em último lugar, para a gente orar, seja um poço durável. Então, em primeiro lugar, esses são subtópicos, irmãos. É que eu não passei para os irmãos, né? Então, são só 3 pontos, tá bom? Profundo, acessível e durável. É que eram subtítulos. É o Neizinho que está ali? Neizinho, você tem tipo que é lá de Minas Gerais, cara. É mineirinho, não? É Neizinho lá, né? No nosso meio já arrumamos um apelido para você. Na nossa igreja todo mundo tem apelido. Em terceiro lugar, o poço é durável. Então ele é profundo, ele é acessível e ele é durável. E esse é um aspecto também muito sério que a gente precisa perceber. A Bíblia diz assim, acaso você é maior que o nosso pai? Então ela vai dizer, Jacó que nos deu o poço, ele bebeu, seus filhos beberam, o seu gado bebeu, e agora nós já estamos falando de uma estação 1.700 anos depois de Jacó, e o poço está ali ainda, durável, permanece. Não é maravilhoso? Irmãos, Jacó constrói algo aqui, ele vai, a Bíblia nos ensina, Gênesis 33, ele compra o poço. Depois em Gênesis 43, ele vai dar o poço para José. E aí, irmãos, esse poço vai passando de geração em geração. Quando você constrói algo em Deus, permanece. Preste atenção. E vai indo de geração em geração, de geração em geração. E agora, naquele poço, há uma revelação profunda do Messias. O Messias faz questão de aparecer naquele poço, como quem diz, essa família está me honrando de geração em geração. E então eu sempre estarei no meio dessa família. Eu sempre me apresentarei no meio dessa família. Até para os piores membros dessa família, eu vou me apresentar. Tem gente na sua casa que não converte, tem gente na sua família que não converte. Jesus está dizendo, pode ser até uma samaritana de 5 maridos, eu vou me apresentar a ele. Construa algo durável. Construa algo durável na sua casa. Permaneceu, ficou. Sabe, irmãos, a diferença entre herança e legado? Você sabe qual que é a diferença? Herança é o que você deixa para a sua família. Legado é o que você deixa dentro da sua família. Herança é o que você deixa para eles. Legado é o que você deixa neles. A gente está tão preocupado em deixar uma herança que esqueceu que o que Deus está pedindo é legado. É bem possível que os meus filhos não recebam nada de mim. É bem possível. Eu tenho conversado com o Suelen sobre a possibilidade de o que a gente construir, a gente vender e entregar tudo para missões. E os nossos filhos vão receber de nós o legado da paixão por Jesus, de um olhar para a família, de um olhar de compaixão para as pessoas. Eu tenho pensado muito nisso para não focar nessa questão de dar herança, deixar alguma coisa. Porque o que eu quero mesmo é largar um legado no coração daqueles meninos. Eu quero te fazer uma pergunta. Faça o teste. Meu filho Davi tem 4 anos. De vez em quando eu falo, filho, desenha a nossa família aí, para eu dar uma olhada. Eu quero ver como é que ele me desenha. Eu quero saber, porque é o jeito que ele está me vendo. Faça o teste na sua casa. E aí, irmãos, eu tenho feito na minha casa assim. A gente senta na mesa
E a gente tem o que eu chamo de lava-pés. Isso acontece na hora do almoço. É proibido celular na mesa. Na minha brinquedo é proibido. Na minha casa não tem. Nós fomos passar o Natal na casa do meu pai. Eu vou lá, tem um quarto, o escritório dele, onde fica o roteador lá. Fui lá, tirei da tomada, tranquei a porta, guardei a chave, meu sobrinho tudo desesperado. A molecada tudo desesperada, eu não falei nada. 3 dias procuraram aquela chave. Falei, tomar banho. Essa molecada não sabe conversar mais com a gente. Não vai. Aí a gente senta na mesa, é o nosso lava-pés. Sabe como funciona o nosso lava-pés? É com elogio. Aí eu sento na mesa e então o Lucas está aqui na minha esquerda e eu falo, Lucas, eu tenho admirado você, filho. Você tem uma memória tão maravilhosa. Além de ser um menino lindo, a sua professora te elogiou para mim. Eu também quero olha, eu estou te elogiando porque nós somos juntos lá na igreja, você trabalhou comigo hoje, ele vai comigo trabalhar, ele quer salário todo dia, mas... E eu gasto um tempo dizendo, você é doce, o seu temperamento é assim, mas você tem controlado ele. Maravilhoso. Aí o Lucas vai fazer com o Davi. É a coisa mais linda do mundo. Davi, você é um ótimo irmão, você é inteligente. E ele gasta um tempo falando com o Davi. Aí o Davi vai fazer com a mamãe. É lindo. Outro dia ele falou assim, mamãe, eu amo a sua sopinha. Aí ele ficou assim, olhou para mim, não sabia muito o que falar. Aí falou assim, eu acho a sua boca linda. Ele fez uma carta assim para ela, falando da boca dela, ele acha a boca dela linda. E aí, irmãos, é maravilhoso, porque nós estamos construindo algo durável no nosso meio. Você percebe? Eu quero deixar um legado para a minha família. A minha pergunta é, como a sua família te vê? Você já parou para perguntar? Como eles te veem? Que tipo de pai é você? Tem uma moça na nossa igreja que ela falou assim, eu não consigo, meu pai morreu, eu não consigo lembrar da fisionomia dele. E ela foi numa psicóloga, conversou, eu não me lembro do rosto do meu pai. E ela gastou um tempo, e sabe qual foi o motivo dela não lembrar do rosto do pai? É que o pai nunca olhava no olho dela. Não olhava. Porque o pai sempre estava conversando assim, tá bom. Ou estava num computador fazendo alguma coisa, trabalhava em casa, hoje home office, irmão, toma cuidado. E aí ele estava lá e nunca, ela falou, eu não tenho a imagem do rosto do meu pai, porque ele sempre ou estava num computador, ou estava num jogo, ou estava na internet, ele não tinha tempo para a gente. E aí, irmão, o que foi que esse cara construiu? Que legado é esse? Deixa eu fazer uma pergunta. Quantos aqui sabem o nome, a profissão do seu avô paterno? Nome e profissão, assim, onde morou. Avô paterno, deixa eu ver. Só paterno, avô, ok. Dá uma olhada para trás aí. Avô, né? Ok. Agora vamos para o bisavô? Bisavô, nome, profissão, o que construiu, o que comprou. Quem sabe? Levanta a mão, vamos lá. Bisavô, ó. Já caiu aqui para 5 pessoas. Vamos para o tataravô agora? Tataravô, nome, profissão, o que fez da vida. Tataravô, levanta a mão, paterno. Uma irmã lá, sabe, nome, profissão, tudo. Olha só, irmãos, de todos nós aqui, nós estamos falando de... Eu parei com meu pai um dia e falei, pai, me conta mais. Ele não sabia nem do pai dele muito. Mas como é que chamava o seu avô? Ele falou, meu avô chamava Bento. E o que ele tinha? Não sei. Falou, quantos anos faz que o meu tataravô morreu? Ele falou, em média, uns 80 anos. 80 anos. 80 anos na história é nada. Sim ou não? Dentro da história é nada. Dentro da história, 500 anos não é muita coisa. Mas o meu tataravô morreu assim, uns 80 anos antes. 80 anos depois, o que ele deixou de herança já foi consumido, porque não sobrou para nós, alguém gastou. Todo mundo tem alguém na família que, né? Todo mundo tem uma história assim, a gente era muito rico, mas daí um tio meu gastou tudo. Tudo mentira. Nunca teve nada. Irmãos, 80 anos depois, entenda bem, dependendo de como você construir a sua vida, 80 anos para frente que você morrer, você gastou tempo, você lutou na neve, você trabalhou, você ficou longe da sua família no Brasil, aquela dor, né, de não ver mais os familiares lá, você fez tudo. Se você não construir um legado,
Daqui a 80 anos tem um menino aqui em cima falando assim, sei lá quem foi meu tataravô, não estou nem aí para ele. Construiu, desgastou, porque eu vou fazer, eu vou ter um nome, as pessoas vão me conhecer, e daqui a 80 anos ninguém nem sabe quem é você mais. Não vale a pena, não vale a pena trabalhar sobre isso. Construa algo durável na eternidade, no coração dos seus filhos, é isso que vale a pena. Essa mulher está dizendo, gente, o poço é durável, Jacó construiu. Olha, eu estou falando aqui, meu pai converteu, meu pai me amou assim, meu pai é meu melhor amigo. Minha mãe estava agora ali falando com ela antes de subir. Mãe, vou pregar agora, Deus te abençoe, te use. Minha mãe já vê alguma coisa, ela é profeta daquelas bem pentecostal. E aí agora eu estou deixando para o meu filho. Irmãos, daqui gerações para frente, meus netos, tataranetos vão estar dizendo, nós não sabemos muito nosso avô, o tataravô Cezinho, nós sabemos que ele plantou essa igreja, que ele foi um bom pastor, que ele foi um homem de Deus. Esse é o legado que eu quero deixar no coração dessa geração. Tome cuidado, não foque tanto na sua herança, foque mais no seu legado. Eu estou olhando aqui que falta 2 minutinhos, eu vou terminar contando uma última história. Tem 2 minutos e 29, pastor, que é o cronômetro. E eu vou contar só uma história. Você pode ficar de pé para parecer que está acabando? Daí, quando fica em pé, é sinal que deu tempo, né? Daí eu tenho mais meia hora para fingir, né? O pessoal do louvor podia vir? Será, Wesley? O que você acha? Se o Wesley autorizar, a gente podia ter uma ministração deles aqui também junto, seria muito bom, porque vocês são bons, viu? Muito bom mesmo. Dá para ser aquela vocês cantaram outro dia aqui? Sim. Ok. Eu cantei um pouquinho para ele aqui, ele ficou impressionado comigo, gente. Ai, a minha esposa fala assim, não, só toca a bateria só, não canta não. Irmãos, eu vou te contar 2 histórias para terminar. Uma do Spurgeon e a outra é sobre mim. Vocês já devem ter ouvido falar do pastor Charles Spurgeon, né? Tem uma história do Spurgeon que é assim, talvez vocês conheçam. Ele foi visitar uma senhorinha muito pobrezinha. E ele chegou lá, ela estava já perto de morrer. Ele foi fazer uma visita para ela já nos últimos momentos de vida dessa senhora. E ele chega lá, essa senhora não tinha o que comer, com muita dificuldade, mas ela estava deitada numa cama e na cabeceira da cama tinha um quadro. Já ouviram essa história? Tinha um quadro na cabeceira da cama e ele está orando com ela, conversando com ela, e ele olha na cabeceira da cama e fala, o que é isso? E ela fala, eu não sei, é um papel. Eu cuidei de uma senhora alemã há muitos anos e ela era uma senhora muito generosa, muito boa comigo, mas ela morreu. E quando ela morreu, ela me deu esse papel. Só que está escrito em alemão, eu não sei ler alemão. Eu só guardei como uma lembrança, uma memória dela. Coloquei num quadro e deixei aqui na cabeceira da minha cama. E aí, então, Spurgeon diz, eu posso olhar? Pode. E ele pega o quadro e é uma carta, é um documento. E ele fala assim, quantos anos a senhora está com isso aqui? Foi mais de 50 anos. O que a senhora tem na mão é um testamento. É um documento onde essa senhora entregava para a senhora toda a herança dela. Está tudo aqui escrito. E essa senhora morre em seguida como uma miserável, tendo todo o tesouro bem dentro da sua casa, sem nunca ter usufruído. Essa é a história de Ali Hafed, essa é a história do filho pródigo, essa é a história da mulher samaritana no poço, diante da fonte de água viva sem ver. E Deus nos livre que essa não seja a nossa história. De não percebendo a riqueza dentro de casa, morrer frustrado. Eu quero terminar a minha palavra aqui com os irmãos, contando uma história para você também que aconteceu comigo. E eu quero te animar nessa manhã. Um dia eu estava na UTI com o meu filho, o Lucas. Nós tivemos sérios problemas com ele. E ele ficou à beira da morte muitas vezes. Mas uma dessas vezes que a gente está na UTI com ele, eu estou desesperado, angustiado naquele lugar. E me liga o pastor Márcio Valadão. Vocês conhecem ele? Já ouviram falar dele? O pastor Márcio me liga, eu não estava atendendo ninguém, porque eu estava numa angústia, mas como é ele, não dá para não atender.
E eu atendi, pastor Márcio, com aquela vozinha dele, Cezinha, filho, soube que você está, daquele jeito. E aí ele falou assim, eu vou te contar uma historinha. Ele pode contar. Eu naquela angústia, falei, vou ouvir uma história agora. Mas ele começou com aquela vozinha. Um dia, quando Renata estava grávida de Aninha, Aninha é Ana Paula. Quando Renata estava grávida de Aninha, ela foi fazer um bordadinho. E ela fez um bordadinho. E ela me mostrou, era a nossa primeira filhinha. E ela me mostrou o bordadinho e falou, olha Márcio, o que você acha desse bordadinho? Ele olhou e ele falou assim, Cezinha, aquilo era horroroso. Aquele jeitinho dele, era horroroso. Mas eu não podia desanimar ela. Então eu falei, Renata, tá engraçadinha. Aí a Renata percebeu. Ela falou, perdão, eu mostrei para você do avesso, o lado certo. Aí quando ela virou, ele falou, quando ela virou, era lindo, Cezinha. Era maravilhoso. E eu estou aqui pensando, onde é que você quer chegar? E ele falou assim, deixa eu te falar uma coisa. Quando Deus está bordando do céu, a história da nossa família ela é horrível. Mas fica tranquilo, que logo logo ele vai virar o bordado e você vai entender o que ele estava fazendo até agora. Eu quero profetizar sobre sua vida e sobre sua casa, sobre os que estão aqui e sobre aqueles que você deixou no Brasil. Logo logo o bordado vai virar e você vai entender o que ele estava fazendo. Você vai entender por que ele te trouxe aqui. Você vai entender as palavras que você recebeu aqui. Tudo vai fazer sentido daqui a pouco. E em nome de Jesus, a sua família vai ser uma família profunda, acessível e durável, em nome de Jesus. Pastor Márcio disse assim para mim, eu tenho uma palavra sobre sua casa. Pode falar, pastor. Ele falou, eu nunca contei isso para ninguém. Eu tive um filho chamado Lucas. Vocês sabiam dessa parte da história dele? A gente conhece a Ana Paula, o André e a Mariana. Ele falou, depois da Ana Paula, eu tive um filho chamado Lucas, ele morreu. Quase ninguém sabe dessa história. E meu filho, na sala de cirurgia, ele falou assim, Deus me falou que eu não pude ficar com o meu Lucas, mas você vai ficar com o seu. Eu tomei posse daquela palavra. Irmãos, o bordado vira. Talvez agora não está muito bom, talvez agora você não está entendendo muito, mas vai virar. Ele está construindo algo lindo para nós. Pisa assim no lugar onde você está, assim, pisa assim. Segura na mão de quem está do seu lado aí, do seu esposo, seu esposo, seus filhos. Pisa assim. Repete assim comigo, eu estou pisando num campo de diamante. E eu vou encontrar o tesouro escondido no mais profundo da minha casa e da minha família, em nome de Jesus. Amém? Feche os seus olhos.